dia 1º de janeiro de 2023. Tipo o diário de um detento, só que com a voz do Anderson Silva. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Feliz ano novo! E vamos falar sobre o álcool atrapalhar na definição muscular, porque eu tenho certeza que ninguém bebeu, né, de ontem para hoje, nem esses últimos dias aí. Então é uma coisa mais preventiva que eu estou fazendo. A gente tem que começar explicando o que é definição muscular, mas antes eu vou lançar o meu e-book dia 10 de janeiro, segunda-feira, às 6 horas da tarde, que se chama Dieta Inteligente, para ganhar massa muscular e perder gordura corporal. E eu tenho um valor promocional de lançamento por R$ 29,90, tá? Mais informações aqui nos comentários, porque é só para o pessoal do grupo de estudos do Telegram, que é de graça para participar, lógico. Bom, o que é a definição muscular, pessoal? É ter o que mostrar e não ter nada o que esconder. Entendendo isso, se o álcool atrapalhar o ganho de massa muscular ou a perda de gordura, vai comprometer, né, a definição muscular. Só que o grande lance é que às vezes a gente vê um sensacionalismo, vamos colocar assim, ou então uma coisa generalizada sobre o álcool. Olha, vai atrapalhar tudo, atleta que se preza não bebe. Olha, atleta que se preza realmente, provavelmente ele não vai beber, principalmente em preparação ali, né? Mas eu não sou atleta, não é mesmo? Você pode dizer o seguinte. Então, por exemplo, eu atendo um monte de alunos na consultoria que não tem nada de atleta ali e nem tem o interesse de ser. Será que mesmo para essas pessoas, né, vai atrapalhar a definição muscular? Primeiro, pessoal, vamos entender o seguinte. Existem duas fases na nossa vida, tá? Fase de criação e fase de manutenção. Vou usar um exemplo aqui. Imagina aquela pessoa com 18, 20 anos, que está trabalhando, fazendo faculdade. Então ela fica praticamente das 8 da manhã às 11 da noite ocupada para ganhar um salário bem pequenininho, salário pequenininho que vai ser totalmente revertido para a faculdade, ou seja, um grande esforço para retorno nenhum. Só que ela está numa fase de criação. Depois que ela se forma e ganha alguma reputação na área, né, ela vai estudar muito menos, vamos falar pelo menos de ensino formal, né? Então ela já começa a ter a noite livre e o dinheiro que ela ia pagar para a faculdade no bolso. Só que ela não ganha mais aquele salário, ela ganha 3 vezes aquele salário. Leandrão, que faculdade é essa daí que eu quero fazer? Porque a minha não foi bem assim, a minha também não, a gente foi crescendo aos pouquinhos. Mas vamos supor, né? E aí você vai entrar depois de 10, 15, 20 anos numa fase de manutenção, onde você vai cada vez trabalhando menos e ganhando mais dinheiro, porque você foi crescendo na carreira e você foi tendo valor. Então você entende que às vezes para uma pessoa que está ganhando 20 mil reais por mês, você fala, nossa, que absurdo. Essa pessoa trabalhou e estudou muito. E às vezes ganhando R$ 1.000 que pagava 1.000 de faculdade. Então nós temos duas fases na vida. Quando a gente vai falar do nosso corpo, nós estamos falando da mesma coisa. É muito mais fácil eu manter esse físico, Leandro, qual físico é esse? Não estou vendo nada aí, ninguém perguntou nada. Do que eu ganhar esse físico. Não é tão difícil ganhar assim, Leandro. Para mim foi, viu? Porque eu fui obeso, né? Já perdi mais de 40 quilos de gordura. Leandro, já falou sobre isso no canal? Já. Lembra de procurar Leandro Twin Mais Tema quando você tiver qualquer dúvida. 2023 é Leandro Twin Mais Tema na cabeça, hein? Então o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, para eu manter esse meu corpo, se eu beber, sei lá, 2 vezes por semana uma quantidade alta, mas eu for muito disciplinado de dieta e de treino, provavelmente eu vou conseguir manter isso. Logicamente isso não é bom para minha saúde, mas vamos falar de shape, né, de físico, porque o tema do vídeo é se o álcool atrapalha a definição. Então eu conseguiria, né? Eu reduzo um pouco da caloria, de outros alimentos, e aí faço mais cardio e beleza, né? Agora, e se eu quisesse chegar nesse shape bebendo 2 vezes por semana? Provavelmente ou eu demoraria muito, né? Ou eu não chegaria. Então esse é um ponto importante. O álcool, pessoal, ele atrapalha a nossa hipertrofia muscular. Atrapalha também a nossa disposição. Por exemplo, bebi sábado à noite. Domingo eu não vou conseguir dar um bom treino. Leandro, eu consigo. Será que consegue mesmo? Ou, será que você bebeu muito? Porque às vezes você bebeu lá, bebeu uma taça de vinho, tudo bem, né? Agora, matei uma garrafa de vinho e no outro dia tô zero, treino de manhã, eu já dou uma trucadinha aí em você, já vou começar o ano te trucando. Acho que não. E às vezes a nossa percepção de esforço é diferente do nosso esforço. Por exemplo, se eu comer bem, dormir bem, eu me esforço no treino e termino o treino às vezes bem, né? Quantas vezes na consultoria aluno mandou mensagem, Leandro, olha, eu tô me sentindo muito bem, posso fazer mais uma série? Eu acho que o treino não tá pegando legal. Não, o que você precisa é isso. É como você tá numa periodização, você tá descansando bem, você tá comendo bem, às vezes você acha que o treino é pouco, isso é ótimo, porque você vai sair da academia com vontade de querer fazer mais. Agora, existe a possibilidade também de você estar numa dieta apertada e você sair da academia não querendo voltar. Aliás, eu nem queria ir pra academia, porque eu tô cansado. E naquele treino eu rendi muito menos, mas eu saí de lá muito mais acabado. Isso quer dizer que o treino foi melhor? Não, o treino foi pior pela privação de carbo. É o preço a se pagar? É o preço a se pagar, mas é só para você entender. Então na questão de hipertrofia, vamos dizer assim, da parte bioquímica, inibe, aqui, galera, não é tão relevante assim para quem está muito disciplinado na dieta e no treino. O que eu vejo? Pessoas que bebem uma vez por semana, mas não faz dieta direito, né? Não faz aeróbico, não faz musculação até a falha. E aí vem colocar
que a bebida é o responsável, né? E pode ser que até ela esteja atrapalhando mais um pouquinho, mas o carro-chefe são bater os seus macros e treinar até a falha. Se você faz isso 6 dias e meio por semana, e você tomar uma garrafa de vinho ou o equivalente disso em outras coisas alcoólicas, galera, não vai atrapalhar tanto a hipertrofia não. Lógico que você não vai programar, né, vou beber uma garrafa de vinho na quarta-feira para atrapalhar a quinta e a sexta. Não, vou tomar no sábado porque domingo é dia de descanso, aí segunda-feira eu volto e tal. Entende? Aí o que eu vou fazer no outro dia? Eu vou me hidratar muito bem, eu vou comer muito bem, né? Porque tem pessoas também que ficam de ressaca e não faz nada no outro dia, aí vai piorando, né? Vai ficando mais tempo ruim. E aí acaba atrapalhando mais. Agora, e a perda de gordura? A perda de gordura, pessoal, é uma questão ali matemática, né? Então, se eu posso fazer uma refeição livre do lixo, né? E consumir lá X calorias, e eu consumir isso do álcool, e se eu tiver ali dentro dessa expectativa mais ou menos, também não vai atrapalhar. Eu vejo a mesma coisa acontecendo. A pessoa não tem disciplina de dieta, de treino, aí bebe uma vez por semana e fala, não consigo emagrecer. Galera, não é bem assim, tá? Eu tive uma aluna que se chamava Paula, uma querida, se você estiver assistindo, beijo pra você, Paula. Ela gostava muito de vinho, muito, muito, muito. Né? E uma das coisas que tinha na rotina dela era vinho todo dia, né? Que ela gostava de degustar. Ninguém pode tirar isso de mim, dizia ela. E ela perdeu um monte de peso comigo, isso não é propaganda, isso não quer dizer que eu faço um milagre para quem bebe. Eu só estou mostrando para você que mesmo um consumo de álcool todos os dias, ela conseguiu ganhar massa muscular e perder gordura. Era uma atleta profissional? Não. Mas melhorou horrores, sim, a ponto da gente chorar junto na sala. Lembra disso, Paula? Foi um prazer muito grande atender você. Então, galera, quantidade e o que você faz no restante do tempo. Se você é disciplinado, se você bebe não exageradamente, você se programa para isso e fica naquele caso isolado, pode ser que às vezes atrapalhe um pouco, mas pode ser que o custo-benefício da operação ainda vale a pena, né? Leandro, eu não quero cortar o álcool porque eu corto o convívio social. Tudo bem, eu acho que você não pode relacionar uma coisa com a outra, mas eu não sou seu psicólogo. Então isso você tem que resolver com outra pessoa. Lógico que eu tô aqui para te aconselhar, ó, corta as drogas, álcool não é legal. Só que também eu não posso vir e falar assim, ó, para treinar comigo tem que cortar o álcool, porque aí você nem corta o álcool e nem treina. Porque você fala, se esse é o preço a se pagar, eu não vou pagar. Então a gente não pode, nós que somos professores, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, a gente tem que tratar o indivíduo como um indivíduo, né? É uma escolha que ele está fazendo e talvez ele vá mais lento e tá tudo bem às vezes para ele com isso. Agora, anular os resultados 100%? Não. Dá para ficar definido, por exemplo, bebendo uma vez por semana? Dá. Logicamente, se você já tem a definição, é muito mais fácil você manter. Se você precisa construir ela, talvez você demore um pouco mais de tempo, mas não é um resultado anulado. Certo? Vamos falar o seguinte, pessoal. Existem bebidas alcoólicas mais e menos calóricas, tá? Eu fiz um review aqui, né? Onde eu comentei de todas as bebidas alcoólicas, ou pelo menos as principais, né? E os seus valores calóricos, tá? Dá uma olhadinha neste vídeo aqui.